missão do Deus Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Nos vídeos anteriores, falamos sobre a unidade da Santíssima Trindade, um só Deus em três pessoas, e a missão do Deus Pai e a missão do Deus Filho. E hoje nós vamos falar sobre a missão do Espírito Santo. A missão do Espírito Santo é nos santificar. Ele é o primeiro dom presente depois da ressurreição de Jesus Cristo. Após a missão de Deus Filho ser cumprida aqui na terra, foi enviado no dia de Pentecostes o Espírito Santo para permanecer conosco. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16, Jesus diz que rogará ao Pai e Ele nos dará outro Paráclito para que fique conosco eternamente. Paráclito é consolador, o novo defensor, o Espírito da verdade. No Antigo Testamento, vemos a ação do Espírito Santo, mas Jesus diz que agora Ele não somente atuará, Ele vai habitar e habitar eternamente. E a missão dele, a missão então do Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, é essa: nos tirar da morte do pecado para nos convencer a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Na Bíblia, o Espírito Santo, vemos ele sendo citado com alguns símbolos: água, fogo, sopro, pomba. Ele é o Espírito da vida, ou a fonte de água que jorra para a vida eterna. Ele vem para nos fazer desejar a santidade. Ele vem para agir, para habitar em nós, trazendo esta vontade de ser santos, de fazer o bem, de andar no caminho correto. E através dos frutos do Espírito, o Espírito Santo nos vivifica, nos leva a um novo tempo, tempo de vida, segundo a vontade de Deus. Através desses frutos, paciência, fé, amor, alegria, a caridade, o Espírito Santo que faz isso frutificar em nós. Que sabe aquela vontade que você acordou de rezar? O Espírito Santo agindo. Aquela vontade de ajudar o próximo é o Espírito Santo agindo. E o Espírito Santo também, ele vem ajudar a gente cumprir a nossa missão. O Espírito Santo também vem para nos ajudar. Ajudar a mim, ajudar a você a realizarmos a nossa missão aqui na Terra. E além dos seus frutos, além de nos ajudar com os seus frutos, ele nos presenteia com diversos dons. São dons que estão acima de nossas capacidades humanas e que devem ser usadas a favor do irmão e da comunidade. Lá no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 256, encontramos escrito assim: quem rende glória ao Pai, o faz pelo Filho no Espírito Santo. Quem segue a Cristo, o faz porque o Pai atrai e o Espírito Santo impulsiona. Então, através dos frutos do Espírito Santo, através dos dons do Espírito, nós vamos cumprindo a nossa missão à procura da santidade. É o Espírito Santo que derrama o seu amor em nós para nos ajudar em nossa caminhada. Uma caminhada que muitas vezes não é fácil negar ao pecado. Mas é o Espírito Santo que vem para nos ajudar nesta caminhada. E qual que é a nossa caminhada para santidade, para sermos santos? Esta caminhada é justamente para viver a eternidade juntamente com Deus. Nos próximos programas, então, já vamos começar a falar sobre esse agir do Espírito Santo. Falaremos sobre os frutos do Espírito Santo. Quais são eles, como frutificá-los? Falaremos sobre os dons. Que dons? O que eles, o que acontece, o que fazem, o que é cada um desses dons. Em cada programa iremos falar um pouquinho de cada, para que possamos conhecer o agir do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é capaz de transformar egoísmo em altruísmo, vaidade em humildade,
medo e coragem. Tudo isso vemos como exemplo nos apóstolos. A mudança, né? Eles antes de Pentecostes e eles após o Pentecostes. Pentecostes é a vinda do Espírito Santo. E a ação que o Espírito Santo fez em cada um. Podemos ver lá na Bíblia a diferença. O medo de Pedro antes, a coragem em anunciar o Evangelho de Jesus. Mas isso eu vou falar um pouquinho mais nos próximos programas. Então permaneçam, assistam nossos vídeos, permaneçam em comunhão com a comunidade católica Fonte de Água Viva. Vamos conhecer esse agir do Espírito Santo juntos, entender esta ação do Espírito Santo, esta missão, a nossa missão, a minha, a sua missão, e que o Espírito Santo tanto nos ajuda. Para finalizar, vamos fazer uma oração. Esta oração chama Envia-me o Espírito Santo, de São João Maria Vianney. Envia-me o Espírito Santo, ó Senhor, que me faça conhecer quem sou eu e quem és tu. Amém? Paz e bem, e até o próximo programa.